então, retomar os trabalhos, né? Ainda no bloco dos votos vista. Eu vou aqui pedir licença aos pares para apregoar o item 17 da ordem do dia. Trata-se do agravo interno na Tutti Cauteante 1103 de São Paulo. Parte agravante, Viação Águia Branca S.A. Parte agravada, Transportadora Turística Suzano Limitada. É de minha relatoria este feito. Eu reporto aqui o conteúdo da certidão da sessão anterior, após o voto do ministro relator, negando o provimento ao agravo interno, pediu vista antecipada o senhor ministro Gurgel de Faria. Aguardam os demais. Portanto, ministro Gurgel, tem a palavra Vossa Excelência. Pois não, presidente. Eu, então, inicio destacando que os autos versam sobre controvérsia oriunda de processo de recuperação judicial do Grupo Itapemirim, em que a Suzano, ora gravada, celebrou o contrato emergencial de arrendamento em 29 de setembro de 2022 para operar as linhas de transporte interestadual de passageiros concedidas, na verdade, processo de falência, né? A massa falida com prazo inicial de 12 meses, prorrogado por igual período com um término para 27 de fevereiro de 2025. Isso consta a folha 3.666, perdoe-me. O aresto recorrido assinala que o juiz de falência deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que, do encerramento do prazo de vigência do contrato de arrendamento, que se daria em 27 de fevereiro de 2025, houvesse prorrogação emergencial da atividade atualmente desenvolvida pela arrendatária Suzantur, em caráter precário e provisório, pelo prazo máximo de 180 dias, ou até que se concluísse o leilão judicial da Itapemirim, o que ocorresse primeiro. O Tribunal Paulista, no entanto, reformou a decisão de primeiro grau, firme na compreensão de que o término do contrato de arrendamento das linhas, manifestado pelo advento do seu termo contratual, denotava a medida mais vantajosa e benéfica aos credores, conforme previsto no artigo 75 e 114, ambos da Lei 11.101/2005, e que atenda ao princípio basilar da maximização do valor dos ativos. Eis as razões invocadas no julgado impugnado. Não vou, no caso, aqui fazer a leitura, consta especificamente as folhas 1658, 1664. E aí retornando ao meu voto, eu digo que, em cumprimento ao decidido no Tribunal Estadual, determinou-se o prosseguimento do processo competitivo no juízo falimentar, do qual sagrou-se vencedora a Viação Águia Branca, que apresentou proposta no valor mensal superior a R$ 3 milhões pelo arrendamento de linhas operadas pelo Grupo Itapemirim. Do referido acórdão foi interposto recurso especial pela Suzano, com lastro na linha A do permissivo constitucional, no qual se apontou ofensa a vários dispositivos que eu saio aqui elencando. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo nobre, na instância de origem, sobrevindo o presente pedido de tutela cautelar antecedente. No exemplo do tema, anoto que, como é conhecido, no STJ, a tutela provisória de urgência é cabível apenas para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias da competência dessa Corte, com a satisfação dos requisitos, que todos nós conhecemos, tanto da fumaça do bom direito, verossimilhança das alegações, como também do perigo de lesão, o periculum in mora. Na hipótese, em um exame perfunctório dos autos, já que estamos em sede de tutela, é sempre importante relembrar, não vislumbra a probabilidade do direito alegado, ao contrário do verificado pelo eminente relator, a quem rogo todas as vênias. Em primeiro lugar, constato que o Tribunal de Origem não analisou, ainda que implicitamente, o disposto nos artigos 9, 10, 17, 505 e 507 do CPC, como também não foram opostos embargos de declaração com esse desiderato, o que demonstra a carência do requisito constitucional do pré-questionamento. Esse é o entendimento pretoriano, consagrado na súmula 282. Aí eu faço considerações aqui a respeito do pré-questionamento, entendendo que, com relação a esses dispositivos, no caso específico, não está presente, e trago jurisprudência a respeito dessa matéria. Passo a analisar outros dispositivos, o 421 e 422 do Código Civil, especificamente quanto ao princípio do pacta sunt servanda,
O apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido no acórdão, pois enquanto a recorrente defende a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva, o areste recorrido deixou claro que a hipótese discutida nos autos não se trata de rescisão antecipada do contrato para alienação parcial ou total do objeto do presente instrumento, mas sim de extinção natural da avença pelo advento do termo contratual. Está muito claro a folha 1660. No ponto, a pretensão recursal não pode ser conhecida, pois do cotejo entre as razões do recurso e do acórdão constata-se o desencontro entre o que foi decidido e a pretensão recursal deduzida. A falta de pertinência entre as razões dá ensejo à aplicação da súmula 284, e aí eu trago jurisprudência a respeito exatamente dessa súmula. Além disso, aplico também a súmula 283, por entender especificamente aqui que ela incide. E aí passo a analisar os outros dispositivos, que foram vários. Aqui é o 75, 117, 139, especificamente aqui da Lei de Falência e de Recuperação Judicial. Também eu observo a ausência do requisito do pré-questionamento, visto que da leitura do acordo recorrido, observa-se que o tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre aqueles preceitos e também não foram opostos, embargos de declaração. Não bastasse isso, a tese recursal de que a decisão impugnada desvirtuou os objetivos da falência, que visa a preservação e a maximização dos ativos, não se sustenta. Em verdade, longe de negar vigência às disposições da lei falimentar, o tribunal de origem, no julgado recorrido, cuidou de conferir-lhes a devida eficácia normativa, ao assentar, e aí eu passo a pensar trechos do acórdão, que estão as folhas 1660, 1664. Não há se falar em rescisão do contrato ou cassação da decisão homologatória do arrendamento, já que a avença foi integralmente cumprida, alinhada às expectativas da arrendatária quanto ao prazo contratual definido e ratificado por esta Corte. Ultimado o prazo contratual firmado, forçoso reconhecer que a arrendatária já obteve todo o proveito econômico advindo do contrato homologado nos autos falimentares, beirando o absurdo a pretensão de perpetuidade da exploração das linhas. A nova prorrogação do contrato de arrendamento, com as mesmas disposições, acarretaria vantagens apenas a Suzano. Tudo isso estou tirando do acórdão, tá? Está tudo entre aspas. Em claro prejuízo à massa falida, já que reduz sua capacidade de pagamento, afeta sobremaneira a posição dos credores e prejudica o próprio processo competitivo, com a diminuição na oferta de lances das demais interessadas, o que não pode ser admitido. O procedimento falimentar não busca atender o interesse de empresas privadas, devendo adotar-se providências que possibilitem a melhor utilização dos ativos, tutelando o direito dos credores, principais afetados com a quebra da empresa. As propostas para a celebração de novo contrato de arrendamento apresentado pela Intese Empreendimentos, Viação Águia Branca e Expresso União se mostram substancialmente mais vantajosas para a massa, já que chegam a 3 milhões por mês, quando comparado ao valor atualmente pago pela Suzano, R$ 200 mil por mês. Mesmo que realizado o leilão da Operação Itapemirim em curto espaço de tempo, como quer fazer crer a administradora judicial, inegável a reversão de importâncias expressivas e fundamentais à massa, que contribuição para o futuro rateio. E não há qualquer dano aos consumidores usuários do serviço prestado, já que os proponentes são empresas com expertise no mercado, que possuem condições de assunção imediata da operação, além de o próprio contrato de arrendamento dispor de período de transição, a fim de evitar interrupção e paralisação dos serviços. Com essas considerações, rogando todas as vênias ao relator, eu divijo para dar provimento ao agravo interno e, reformando a decisão agravada, rejeitar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, no caso, aviado pela requerente, ora agravada. É como voto, senhor presidente. Pois não. Então, o ministro Gurgel de Faria, diverge do voto deste relator, encaminhando no sentido do provimento do agravo interno, interposto, manejado por Águia Branca. Ministro Gurgel, só louvando a Vossa Excelência pela acuidade das ponderações, eu aqui, vale relembrar mais uma vez, esse é um caso bastante atípico, porque nós estamos a discutir aqui questões de natureza mesma falimentar, bem longe das nossas
atribuições cotidianas, né? Situações que são, de regra, né, atendidas pela nossa segunda sessão. Este caso, inclusive, ele foi remetido da segunda sessão para esta primeira, né? E hoje mesmo, né, ao momento em que eu concedi o efeito suspensivo, né, a esse recurso especial que haveria de ser interposto na origem, né, apreciado na origem, me animei simultaneamente a propor, né, a instalação de um conflito de competência no âmbito da nossa Corte Especial e fiz participar exatamente a Vossas Excelências, né, que chancelaram esse meu encaminhamento como proposto, né, e hoje esse conflito está sob a relatoria da ministra Isabel Galotti, né, e ao que tenho notícia ainda não há o julgamento definitivo, não? Então eu tenho aqui as minhas dúvidas com relação à competência do nosso colegiado para decidir essa questão, né? Mas ao mesmo tempo recordo também, realço, que a ministra Isabel Galotti, né, fez menção de que este relator deveria dar seguimento a qualquer questionamento que envolvesse, né, emergência, situação de urgência, né, e compreendendo que sim, né, esta decisão monocrática, ora agravada, né, ela se insere no contexto de uma questão de emergência, né, porque relacionada a esse efeito suspensivo, né, ao recurso especial, entendi que devesse trazer, né, a proposta no âmbito deste agravo interno interposto pela Águia Branca, né? E meu voto, efetivamente, foi e é no sentido, né, do desprovimento desse agravo interno. E só aqui recordando, né, o que me impressionou muito foi esse aspecto trazido pela parte, né, Susantur, né, que é quem postula a manutenção desse efeito suspensivo, né, a questão referente ao que se pode denominar, né, a racionalidade desse contrato, né, e que, ao meu sentir, não se restringia apenas à questão econômica, financeira, né, porque, num segundo arrendamento, né, que foi deflagrado na origem, no Tribunal de Origem, lá de São Paulo, de fato houve essa ganhadora, né, e com uma vantagem patrimonial, um valor mensal, né, substancialmente superior a esse que vem sendo arcado pela Susantur. Mas eu fiz uma consideração em todo o contexto, né, a dificuldade que, a meu sentir, né, poderia ocorrer com a troca, né, com a nova assunção de uma nova arrendatária, né, na medida em que, eventualmente, haveria ali a necessidade de intervenção, até mesmo de agências reguladoras, a NTT, CAD, né, apreciando essa situação. Ainda a notícia de que, possivelmente, também haveria o risco, né, de funcionários dessa Susantur, né, terem seus postos colocados em risco diante da assunção de uma nova arrendatária. E eu também acrescento a isso, né, só também para fins de recordar, de recapitular, que a minha preocupação, né, embora questionando a competência dessa nossa primeira turma, dessa sessão de Direito Público, né, mas eu cuidei na minha monocrática, também de orientar ao juízo falimentar, né, ao titular da vara onde corre a falência, no sentido de que se acelerasse, né, o quanto possível o leilão dos ativos, né, porque esse contexto de arrendamento das linhas, né, ele vai fazer sentido, né, até o momento em que o leilão dos ativos aconteça.
Mas esse leilão, por razões múltiplas, né, ele já havia sido determinado pelo juízo falimentar de primeiro grau, mas várias medidas recursais, enfim, esse leilão acabou até o momento, até onde sei, não foi ultimado também, né, porque a ideia é que, num plano de uma situação de naturalidade, esse leilão fosse ultimado, e, enfim, né, e pudéssemos conciliar, né, essa necessidade de uma prorrogação, de um novo arrendamento. Então, só esses dados que eu trago, né, até onde pude apreender quando produzi a decisão hora gravada, né? E o ministro Gurgel, claro, trouxe um voto alentado, e o ministro Gurgel aponta exatamente, né, diversos dispositivos que, no sentido de sua excelência, ou não foram pré-questionados, ou as razões correspondentes estariam dissociadas. Né? Eu não discordaria desse aspecto, né? Mas me impressionou, né, o fato de que pelo menos um ou dois dispositivos, né, estariam potencialmente aptos, né, a instaurar a apreciação da instância excepcional. Então, ministro Gurgel, eu só trago a Vossa Excelência, até em sentido de lealdade, né, que não tinha feito um exame aprofundado, verticalizado, né, em relação à aptidão de todos os dispositivos, mas compreendi que alguns deles, né, ostentariam aptidão. Né, e Vossa Excelência, até fazendo um exame mais aprofundado, né, já trouxe esse apanhado. Né. Mas, enfim, só me limito aqui às minhas considerações, né, e dizendo que ainda pende, portanto, né, a definição do juízo competente, né, e eu, nessa toada, né, eu estou aqui também, né, com respeito ao ministro Gurgel, né, estou aqui mantendo, né, o voto que originariamente encaminhei a este colegiado e, portanto, ratifico, né?